toda vez que a gente entrava no Maracanã, o entusiasmo era muito grande, você queria mostrar serviço, enfim. A minha infância foi nos campinhos de futebol aqui em São Paulo, no Alto de Pinheiros. Nasci no Alto de Pinheiros e naquela época cada esquina tinha um terreno baldio, um terreno vazio. Então a gente metia 4 pedras, 2 de cada lado. Eu tinha meus 6, 7 anos de idade. E o meu brinquedo era a bola, e dos meus amigos, dos meus vizinhos. A gente sempre acabou se destacando aqui, enfim, junto ao grupo. O pessoal falava, pô, você precisa fazer um teste, por que você não vai fazer um teste em algum lugar e tal? Mas meu pai era pedreiro, minha mãe era uma empregada doméstica e tudo, e eu via essa possibilidade de poder ajudá-los, de poder ascender socialmente. Quando você aspira a ser jogador profissional, com certeza você pensa em jogar nos grandes estádios do Brasil, né? E o Maracanã, sem dúvida, era o maior deles. Aliás, eu diria que era o maior da América do Sul na época. E realmente o Maracanã eram as medidas maiores que tinha aqui no país, pelo menos, as medidas máximas, e a gente tinha dificuldade de jogar no Maracanã. Minha primeira partida, aliás, eu nem atuei, vou contar um segredo para você. Foi Corinthians e América, né? O América foi em 1973. Eu estava em vias de estrear na equipe do Corinthians, né? Na equipe profissional do Corinthians, e o técnico Duque me relacionou para esse jogo. Corinthians e América, quer dizer, América e Corinthians, Campeonato Brasileiro. E aí, no sábado, na véspera do jogo, a gente sempre faz um rachão, né? Um 2 toques e tal. E eu estava empolgado, estava motivadíssimo para, enfim, jogar a primeira partida. Aliás, essa aí era a primeira viagem que eu fazia aqui no Brasil com a equipe profissional. E nesse treino, eu estava tão empolgado assim que meteram uma bola por cima de um zagueiro chamado Beto, tinha quase 1,95 m de altura, e eu, da empolgação, eu subi mais do que ele, passei por cima dele e caí de costas. Bom, estamos indo para o aeroporto, né, para pegar o avião para o Rio de Janeiro. Essa dor começou a aumentar. Resumindo, eu não podia andar. E pior, eu falei, pô, meu primeiro jogo, eu viajando para fazer um jogo que poderia ser a minha estreia. Eu não era titular, mas fui relacionado. Então eu poderia fazer a minha estreia e não posso nem andar. Eu não podia andar. Fui pro Maracanã. O pessoal aqueceu, chovendo, quer dizer, o campo pesado. E passei o jogo inteiro rezando para o técnico me chamar. Você imagina o técnico, Vladimir, aquece. Tava na roça. Esse tipo de acontecimento, eu acredito que dificilmente acontecerá outra vez, né? Um número de torcedores se deslocando de um estado para outro, né? Eu diria que nós dividimos o Maracanã literalmente. A gente não esperava isso. Quando a gente entrou em campo, nós não acreditamos. Falamos, gente do céu, que nós tínhamos dividido o Maracanã.
a gente se sentiu em casa, literalmente nos sentimos jogando em casa, foi o maior barato. Eu diria que todas as partidas que eu perdi lá foram ruins, né? A gente tinha dificuldade em jogar no Maracanã, em ocupar os espaços dentro de campo, por conta da largura. Então, a gente teve muita dificuldade no Maracanã. Eu diria que foram momentos ímpares assim na minha carreira. Teve um fim de ano, por exemplo, eu era presidente do Sindicato dos Atletas em São Paulo e o Zico era presidente do Sindicato dos Atletas do Rio de Janeiro. Aí nós articulamos um jogo entre Seleção Paulista contra a Seleção Carioca e eu joguei esse jogo, joguei o jogo inteiro. Me lembro que me deu cãibra em todos os músculos do corpo, impressionante. E se por um lado o campo era maior, as dimensões eram maiores e tal, a gente tinha um certo conforto porque a gente ouvia muito pouco os apupos da torcida, sabe? Você ouvia alguma coisa assim generalizada, mas nada específica. Pô, fulano, vamos jogar e tal, essas coisas, entendeu? Coisa que a gente ouvia muito aqui no Pacaembu. No Morumbi também é uma arena grande, então a gente não ouvia. Mas o Maracanã, a manifestação da torcida passava batido. A gente não tinha nenhuma interferência.